possa se comunicar através de quem for pregar, para que o Senhor possa falar conosco, que nós possamos estar totalmente dispostos a ouvir a Tua palavra e ouvir o que o Senhor quer falar conosco. Nos dá ânimo, nos dá força para continuar firme aqui, para que a Sua palavra seja proclamada. E que hoje seja um dia abençoado e obrigado por mais um domingo, onde nós podemos declarar de quem o Senhor é e por ser ceia, né, Jesus, onde nós podemos contemplar quem o Senhor é. Amém. Receber as bênçãos do Senhor.
dia. Bom dia. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Podem se assentar. Amém? Semana passada o Lucas tinha falado um pouquinho sobre as Olimpíadas, né, que tinha acontecido na abertura, uma cena bem deplorável, um tremendo desrespeito contra a nossa fé. E na semana passada também aconteceu um outro caso, um pouco igual, onde a Raíssa Leal, que participou do campeonato de skate, levou uma medalha de bronze também. Ela, numa comemoração no campeonato, que fez um gesto em Libras que dizia Jesus é o caminho, a verdade e a vida, foi totalmente reprovada por isso. As pessoas da direção das Olimpíadas, a organização e muitos que estavam ali também reprovaram e julgaram ela por isso. E ela foi ameaçada até de perder a medalha que ela tinha ganhado por uma simples comemoração, que não influenciava ninguém ali naquele local. Isso é algo comum, algo que a gente já sabe que vai acontecer. Lá em João 15 diz assim: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Desde aquele momento que ela foi totalmente odiada por todos dali da direção, as pessoas que ali estavam, ela seguiu normalmente, seguiu com a alegria que ela tinha, tratou todos bem ali, não xingou, não desrespeitou ninguém por isso que tinha acontecido com ela. Enquanto uma simples comemoração que não desrespeitava nenhuma ideologia, sendo totalmente reprovada, enquanto uma clara intolerância religiosa, um grande desrespeito contra a fé cristã, um grande desrespeito contra as pessoas que foram ali, pagaram para estar ali naquele local, não foi julgado, não foi apontado, não foi muito menos dado por ninguém. Primeiro, a palavra que eu tenho para você hoje é a seguinte: o que as pessoas pensam de você não diz nada, mas o que as pessoas pensam de Jesus através de você significa tudo. A postura que ela tomou, mesmo após ter sido reprovada, foi a melhor que ela poderia tomar. Mesmo enquanto ela sendo xingada, sendo reprovada, ameaçada de perder a medalha naquelas Olimpíadas, ela não deixou de ser quem era ela. Ela não deixou de ser a menina cristã que ela estava sendo naquelas Olimpíadas, continuou sendo luz naquele local, né? Não perdeu a sua postura cristã mesmo após tantas reprovações. A verdade é essa. O primeiro julgamento das pessoas para quando o Samuel fizer algo de errado ou desrespeitar alguém, não vai ser por mim, mas vai ser pelo nome de Jesus que eu estou usando hoje para fazer essa abertura. As pessoas não vão me julgar primeiramente, mas vão julgar Jesus. Você não era cristão? Você não estava lá na igreja aquele domingo e agora estou fazendo isso? Não estou te entendendo. As pessoas não querem saber se eu vou me sentir mal por causa disso, mas elas vão querer sempre uma explicação. É isso que o mundo quer da gente. Eles querem cobrar de nós sermos perfeitos, mas eles não têm nem a mínima preocupação em estar aqui na igreja, buscando ser melhor a cada dia. Porém, se queremos ser imagem e semelhança de Jesus, precisamos entender que a partir do momento que vamos à igreja e buscamos intimidade com Ele, precisamos mudar totalmente a nossa realidade. Porque Jesus nos transforma. Jesus tem o poder de fazer milagres nas nossas vidas, mas é necessário aceitar e permitir que Ele entre na sua vida para isso. Suas ações, suas falas e principalmente os lugares que você frequentar que vão dizer sobre essas coisas. Eu acompanho um pastor que tem uma frase que eu gosto muito de refletir, que é: os ambientes que você frequenta revelam aquilo que você busca. E sim, é necessário parar de relativizar algumas coisas. Tem gente que hoje pode estar em grupos de WhatsApp que não deveriam estar, é isso que ele disse. Tem muitas pessoas que hoje podem frequentar lugares que não deveriam frequentar, mas isso não é
o julgamento que nós devemos fazer. Essas pessoas podem ter medo de que pensam que ela queira se afastar de você, que ela queira se afastar desses locais. Mas o que a gente precisa se lembrar é que o nosso alvo é Cristo. Nós precisamos ser imagem e semelhança dele. Nós precisamos buscar intimidade, precisamos buscar ser iguais a ele, igual ele foi aqui. Sim, Jesus frequentava lugares ruins. Ele andava em meio a ladrões, pecadores, prostitutas, com os piores pecadores daquela época. Só que uma coisa que precisamos entender sobre isso é que mesmo frequentando esses lugares, mesmo tendo relação com essas pessoas, em cada lugar que ele ia, ele era luz. Ele nunca se sentava em uma mesa para se tornar igual às pessoas, mas a partir do momento que ele se sentava numa mesa, ele transformava a vida de cada um que estava ali com ele. Ele era o milagre que aquelas pessoas precisavam. Eu declaro essa palavra sobre a sua vida nessa manhã. Você vai ser luz na vida das pessoas. Você vai ser o milagre. Você vai ser a transformação na vida das pessoas que realmente precisaram. Eu ouso profetizar sobre a sua vida. Você é um profeta na sua família. Você é um profeta no seu trabalho. Você é um profeta nos lugares que você frequenta. Você é Jesus na vida das pessoas que precisam buscar a Ele. Você é a primeira imagem que as pessoas que não conhecem vão ter dele. Então, seja Jesus na sua vida da mesma forma que seja na vida das pessoas, Jesus da mesma forma que ele foi na sua vida. Muitas vezes o que nós somos é o resultado daquilo que profetizamos. Então a Bíblia diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio. 1 Crônicas 4:10 diz assim: Jabes clamou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me dos males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Aquilo que falamos pode produzir transformação, pode produzir mudanças. Então, dê atenção às suas palavras, dê atenção àquilo que você fala, àquilo que você profetiza. E mesmo se o mundo te odiar, mesmo se o mundo te reprovar sobre as suas ações, e principalmente quando você estiver tentando ser igual a Jesus para o mundo, não se desanime por causa disso. Continue sendo o que Ele quer que você seja, porque é isso que importa. Amém? Amém. Pai, nós te agradecemos por mais um dia que o Senhor tem nos dado. Te agradecemos por essa manhã que estamos aqui. Te agradeço pela vida de cada um que está aqui nesse local e também pela vida dos que não puderam vir. Se algo que não foi entendido, que o Espírito Santo possa revelar na vida das pessoas. E que essa mensagem possa alcançar a vida de quem precisa de uma transformação. Porque nós acreditamos que o seu nome tem o poder de produzir milagres na vida das pessoas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Você pode se colocar de pé. Nós viemos te adorar nessa manhã. E talvez aqui alguém hoje, Pai, não está se sentindo nessa luz, como o Senhor diz. Porque muitas vezes nos sentimos apagados pelo mundo, apagados pelas dificuldades, pelas circunstâncias, Pai. Mas o Senhor é aquele que declara sobre nós a verdade a respeito daquilo que o Senhor formou em nós. O Senhor declarou sobre nós o Espírito Santo de Deus. O Senhor declarou sobre nós que nós somos imagem e semelhança do Senhor. E nós queremos tomar posse dessa verdade nessa manhã. Vem tomar espaço em nós, Pai. Porque nós queremos crer nessa palavra, Deus. Nós queremos crer na sua palavra, que é eterna, Pai. O Senhor é um Deus eterno. O Senhor é um Deus que nos criou para sermos luz e sal aonde formos, Pai. Por isso nos faz acreditar nessa verdade, Deus. Nos fortalece em meio às batalhas, Pai, para que nós possamos enxergar quem nós somos no Senhor, Pai. O Senhor nos enxerga como nós já somos, mas muitas vezes nós temos caminhado como gafanhotos
conduzir-nos a enxergar como gafanhotos. Mas nós não podemos nos sentir mais assim. Por isso, traz a sua luz a cada um aqui, para que nós possamos viver as verdades do Senhor nessa terra, Pai. Possamos transformar por onde nós passarmos através do Teu Espírito Santo, Deus, em nome de Jesus.
Senhor ainda não ocupou em nós. Que nós possamos ser igual, dar lugar a tudo aquilo que vem do Senhor, Pai. Te exaltamos.
enquanto isso não acontece, nós somos os responsáveis aqui na terra por fazer essa conexão. Que nós possamos viver o reino do Senhor aqui na terra, através de nós, através do Espírito Santo de Deus em nós, operando tudo aquilo que o Senhor já fez em nós, operando nas outras pessoas. O Senhor já pagou um preço por mim e por você. Nesse dia de ceia, nós estamos aqui para relembrar mais uma vez, Deus, que o Senhor repartiu conosco tudo aquilo que o Senhor tinha. E tudo já está em nós. E a palavra diz que nós faremos coisas maiores do que Ele fez. Nós queremos tomar posse dessa palavra nessa manhã, Pai. Não por nós, Deus. Não para que nós possamos ser grandes, Deus, mas para que o Senhor seja grande por onde nós passamos. Que a Tua glória seja vista em todos os lugares através de nós, Deus. Que o Teu amor possa se espalhar e continuar vencendo todas as batalhas por nós. Não
Está fraco. Bom dia, igreja. Bom dia. Isso. Não importa como você chega na igreja. O que importa é quando você sente a igreja da maneira que a gente pode sentir. Hoje, para mim, foi uma surpresa tão agradável, porque eu gosto muito de salmos. Gosto bastante de ler salmos. E todas as canções de hoje, para mim, pareciam salmos. Eu não sei quem escreveu essas canções, mas estava bem inspirado, porque é uma mensagem tão linda, cada uma delas, cada frase, cada momento nos deixa mais perto do Senhor. Bom, eu vou falar o que já nem deveríamos falar mais entre dízimos e ofertas. Isso já deveria estar impregnado no nosso coração de uma maneira tão gostosa que a gente chegava a se manifestar de vários tipos de jeitos. Mas vamos comemorar. Comemorar, eu digo pelo seguinte: em cada frase que nós lemos aqui na Bíblia, ela nos transmite um momento de doação, um momento de confraternização, um momento de fidelidade às palavras do Senhor. Então eu separei aqui hoje, 2 Coríntios 9, eu vou ler do 5 em diante, até o 11. Portanto, considerei necessário pedir a esses irmãos que vos visitassem e preparassem de antemão a vossa contribuição, que já havia sido prometida, para que esteja, estou meio probleminha nos olhos hoje, para que esteja pronta como contribuição e não como extorsão. Mas digo isso: quem pouco semeia, pouco também colherá. Quem semeia com generosidade, também colherá generosamente. Cada um contribua de acordo com os que decidiu o seu coração, não com tristeza, nem por constrangimento, pois Deus ama a quem contribui com alegria. E Deus é poderoso para fazer toda a graça transbordar em vós, a fim de que, tendo sempre suficiente em tudo, transbordeis em toda boa obra, conforme será escrito: distribuiu, deu aos pobres a sua justiça, permanece para sempre. Aquele que dá a semente aos que semeia, e não de pão para comer, também suprirá e multiplicará a vossa semeadura, e aumentará os frutos de a vossa justiça. Em tudo sereis enriquecidos, para seres sempre generosos, e que, por nosso intermédio, produz ações de graças a Deus. Cada texto que você lê na Bíblia, você pode puxá-lo para o teu interior de uma maneira que ela está te incitando você ser generoso. Ela está sempre mandando palavras para que você seja bondoso, para que você compartilhe a tua felicidade com a felicidade dos outros. E isso é em todo, quer dizer, não precisa ser específico dizer que você tem que dar isso, tem que dar aquilo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. A própria palavra de Deus, na simplicidade que ela é colocada, sem rebusteio nenhum de que possa complicar e se tornar como se fosse uma filosofia, mas sim entender profundamente de que nós temos que estar ligados uns aos outros de maneira agradável ao Senhor. Por isso é que nós falamos entre dízimos e ofertas.
desde Gênesis até Apocalipse, fala-se de ofertas e de dízimo. E até hoje nós ainda somos envergonhados de nos manifestar de uma maneira singela e oferecer o nosso 10% ou aquilo que o teu coração pede para que você possa ajudar a manutenção da palavra de Deus para muita gente que necessita. Se vocês lerem esse texto depois em casa, pode ser que tenha uma reflexão ainda maior e superior a essa do que eu quis falar aqui agora. Mas eu peço a Deus que engrandeça o coração de vocês para que possamos continuar, como todas as músicas falaram, sendo a luz divina do Senhor. Amém. Os envelopes, quem é que vai distribuir? Outra vez. Você podia deixar um para nós, por gentileza? Já deixou? Conecta. Esse envelope conecta. Obrigado. Senhor meu Deus, te agradecemos por esse dia maravilhoso. Que continue derramando suas bênçãos como o orvalho que desce do Monte do Hermon, e faz com que todos os irmãos se sintam plenos da tua bondade, do teu amor e da tua fidelidade. Em nome de Jesus, amém. As crianças. Pai, obrigada. Obrigada por essa geração que tem crescido e amadurecido na tua palavra, Pai. Mais do que pedir que eles cresçam em estatura e sabedoria, Pai, eu quero te pedir hoje que o Senhor nos dê sabedoria, Pai, para declarar as palavras certas a respeito deles, como o Senhor faz conosco, Deus. Como é importante que nós saibamos declarar sobre a vida deles aquilo que eles são no Senhor, Pai, aquilo que eles podem fazer no Senhor, Deus, e que eles possam ser usados pelo Teu Espírito, Pai, para curar, para libertar, Deus, para profetizar, Pai, mesmo tão pequenos, Deus, que eles possam ser usados mesmo pelo Senhor. Em nome de Jesus, dá sabedoria aos professores que estarão nessa reunião hoje, Deus, que eles possam conduzir essa aula com graça, com sabedoria, Deus, e com a Tua presença, Deus. Em nome de Jesus, nós oramos e abençoamos. Amém. Paz, igreja. Sejam bem-vindos, amém? Dia 17, sábado, das 11 da manhã às 16, nós teremos um almoço de comunhão da igreja. A gente tem feito essa comunhão sempre próximo do Dia das Mães e próximo do Dia dos Pais. Então esse vai ser um tempo para a gente estar juntos,
vai ser na chácara da Fernanda Geraldo, que fica no Recreio, né, Portal dos IPs, né, amor? Isso, ali na saída para Serrana. Está escrito ali. O nosso cardápio vai ser baião de 2. A Ana já está preparando tudo com muito carinho para nós, vai ser muito gostoso. E o valor vai ser R$20 por pessoa, só para você entender a sua participação nisso. Porque o importante para nós não é o quanto vamos lucrar com isso, financeiramente, mas o quanto nós vamos lucrar com isso na comunhão, no partir do pão, no conhecer mais de perto uns aos outros. E esses momentos são bons, porque a gente pode se acertar, a gente pode rir juntos, a gente pode ouvir a voz um do outro, saber como o outro é, que às vezes em tempo de culto a gente não consegue fazer isso, mas no tempo de almoço e comunhão, por isso que Jesus tinha muito isso. Ele se assentava à mesa com os discípulos e tinha encontros de comunhão à mesa, partindo o pão, comendo com eles, no trocar o alimento, no pegar o prato, no se servir. A gente revela quem a gente é, né? A gente revela como a gente se importa com o outro, como às vezes ainda não aprendeu essa linguagem, mas é nesse tempo de comunhão que a gente conhece melhor uns aos outros. E muito importante também, além de conhecer, a palavra de Deus diz que com ferro afia ferro. Então no tempo de comunhão a gente aprende a se ajustar um ao outro, né? A gente aprende a conhecer os limites uns dos outros, e isso nos faz não somente ensinar uns aos outros, mas amar uns aos outros. Então, se você pode estar conosco, já dá o seu nome, passa para a Ramile, que ela já vai fazer a lista, e você, assim que você fizer o seu pagamento, você manda o comprovante para ela, para a gente já poder organizar o número de pessoas que vão estar lá, para a gente providenciar tudo, amém? Conto com vocês, dia 17 de agosto. Acho que ninguém vai falar. Amém? Amém. Glória a Deus. É que eu vou 2 vezes. Dia 10, nós vamos ter a festa do milho e nós fizemos um desafio aqui na quarta-feira, onde nós solicitamos que pelo menos quatro famílias, casais, pudessem adotar uma criança para poder levá-la na festa do milho, estar com ela ali, pagar pamonha, curau, brinquedo, cadeia e tudo mais para essas crianças. Então cada casal ia ficar responsável por uma criança, tá? Então nós já tínhamos dado o nome a Berta, o Arnaldo e a Lívia já falaram, o Lucas e Monique. A gente precisaria de mais um casal para poder estar cuidando das crianças lá, tá bom? Então esteja ligado, esteja orando para que a gente possa estar junto nesse dia. Eles vão levar a criança até o evento às 6h30. Daí nós vamos entregar às 11 horas e eles vão levá-la para o abrigo de volta. Então, esteja orando, esteja conosco nessa situação aí também. Amém? Glória a Deus. Bom, eu quero falar com vocês a respeito de Saulo. Saulo era o nome que Paulo usava anteriormente quando estava no meio dos romanos. E Paulo foi autor de 13 livros do Novo Testamento, e numa posição dela numa história, nós estamos falando de aproximadamente 50 anos depois de Cristo, ou seja, Jesus já havia morrido, já havia ressuscitado, já estava ascendido aos céus, e essa situação acontece com Saulo, que estava verdadeiramente exercendo a sua função. Então, Então, nas primeiras citações ele é reconhecido como Saulo, e depois ele se torna, porque esse era o nome romano que ele usava, e depois ele passou a usar o nome de Paulo, e esse nome era um nome não gentil, uma tradução do nome dele para não gentil. Então, eu quero que você entenda que a gente achava que Jesus mudou o nome de Paulo para Saulo. Não, era o mesmo nome, mas ele tinha ali os dois nomes, um como romano e um como gentil. Que nem lá em casa, eu me chamo Roberto, mas muitas vezes a minha mãe me chama de Roberto. Então, era mais ou menos isso daí que acontecia em casa. Então, Saulo e Paulo eram as mesmas pessoas.
Certo, meu amor? Então, eu quero que você entenda que Saulo era alguém extremamente zeloso pela sua religião, que era o judaísmo, e por isso ele castigava as pessoas que não seguiam e não professavam o mesmo tipo de fé. Mas desconhecia o fato de que a verdadeira religião não convence pela força, nem pela violência. Mesmo sendo um profundo conhecedor da lei, ele está cego, ele não está respondendo às luzes que Deus tem mandado em direção a ele para que ele pudesse entender quem verdadeiramente era Cristo. Então, a pergunta que fica é: como é que alguém conhece o Antigo Testamento e as leis tão bem? Eu quero que você lembre que não existia um Novo Testamento, então ele estava em cima do Antigo Testamento, do Pentateuco, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que eram as leis que eles tinham que seguir, então eram os mandamentos e as observâncias, e ele estava cumprindo elas rigorosamente. Então, quem estivesse fora dessa situação, quem estivesse fora desses preceitos e dessa lei, ele pegava e castigava, levava à morte, julgava, voltava para que morresse. Então, ele era um homem extremamente voltado a essa função de buscar verdadeiramente as pessoas para poder castigá-las. E nessa situação toda, nessa vida que ele levava, e nessa situação toda que ele vivia, ele perseguia todas essas pessoas e chegava, e Estevão, que era um dos discípulos, um dos apóstolos que vinha vindo, um dos seguidores de Jesus, ele começou verdadeiramente a segurar a roupa dele para que ele pudesse ser apedrejado e morto. Então, nessa situação, Saulo, nesse momento, ele era um cara extremamente rigoroso, determinado em seguir a função que era passada a ele. A palavra de Deus diz lá em Tiago, no capítulo 3, versículo 17, diz assim: a sabedoria, porém, lá do alto, é, primeiramente, pura, depois, pacífica, compreensiva, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Então, olha só, quando Tiago estava escrevendo esses livros, Paulo já ouvia falar dele, e talvez até fosse uma das pessoas que ele perseguia. Ele já estava dizendo: olha, a verdadeira sabedoria que vem do alto, que vem de Cristo, a verdadeira sabedoria que vem de Deus, ela é totalmente oposta ao que Saulo estava fazendo. E mesmo sabendo de todas essas coisas, que Deus era amor, que Deus fazia essas coisas, ele ainda continuava seguindo. Então nós vemos que pelas atitudes e caminhar de Saulo, que realmente ele não conhecia Cristo, mas sabia profundamente das suas leis judaicas. Sabe, isso nos reflete até os dias de hoje. Nós conhecemos muitos versículos e a gente sabe muitas coisas, mas as nossas atitudes às vezes são como Saulo. A gente sempre acaba julgando, a gente sempre acaba determinando, a gente sempre acaba julgando as pessoas pelo fato de você ser cristão. E ele fazia isso pelo fato de ele ser judeu. Então, a religião aqui apenas mudou. E nós ainda continuamos fazendo muitas vezes o que Saulo fazia. Então, nós olhamos para as pessoas e já temos um pré-julgamento do que estava acontecendo, das coisas que estavam por vir. Então, nessa situação, nós nos parecemos muito com Saulo. Então, aquela pessoa que não é cristã, então ela é ruim. Aquela pessoa que não segue as leis e os mandamentos e as doutrinas da igreja, ela tem que ser exterminada do meio, ela tem que ficar longe, e a gente acaba esquecendo o que verdadeiramente Tiago dizia no seu livro, de que a sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois ela é pacífica, ela é compreensiva, tratável, plena de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Nós vivemos uma vida cristã, nós vivemos dentro de uma igreja, mas muitas vezes nós somos como Saulo, um fariseu, julgando as pessoas na rua. Eu quero te dizer uma coisa: a partir do momento que você mais conhece a palavra, você não fica mais sábio, você fica mais servo.
Quanto mais você entende da palavra, mais você está para servir. Quanto mais Deus te chama para ministérios da sua vida, para os dons que Ele tem distribuído, isso não é para a honra e glória tua, mas é para que o próprio Deus possa se manifestar. Então, nós observamos que as pessoas conhecem muito bem a palavra, mas continuam fazendo as mesmas coisas que Saulo fazia. E o pior é que a gente tem as mesmas pessoas que estão há 20, 30, 10 anos na igreja e continuam sendo as mesmas pessoas. A gente vê pessoas vindo na igreja e não há mudança. Eu falei no domingo passado de que 80% da igreja não vai conseguir ter uma vivência com Deus verdadeira. Ela vai continuar vindo na igreja, ela vai continuar ouvindo as palavras, ela vai tentar aplicar isso na sua vida, mas não vai ter uma experiência verdadeira com Deus. Experiência verdadeira com Deus, você precisa de renúncia. Hoje de manhã, eu não sei se você sabe, mas quem quiser chegar mais cedo, a partir das 9 horas, a gente já tem um pãozinho, um café que a Ana faz para a gente lá no fundo, e a gente estava conversando sobre isso. Eu perguntei exatamente para a Ana, qual foi a maior experiência que você teve com Deus? Uma experiência que te chocou de verdade. E ela virou para mim e falou assim, olha, eu senti uma vez, eu estava num momento muito aflito na minha vida, descobrindo coisas, eu tinha 12 anos, e Jesus tocou no meu ombro e disse, permanece firme porque eu estou com você em todos os momentos. E ela sentiu palpável isso no ombro dela. Ela sentiu que isso ia acontecer. E nesse momento, o que acontece? Ela sabe que toda vez que ela tem passado por algumas situações da vida, que ela tem vivido algumas situações, ela sente essa mesma mão vindo falar com ela. Essa mesma mão podendo tocar e dizer, continua. Você está no caminho certo e eu sou contigo. Então, eu lembro que quando nós éramos pastores de jovens numa outra igreja, os jovens estavam contando para a gente um fato que aconteceu. Acho que eles estavam indo para a festa do Peão de Barretos e estavam todos muito loucos dentro de uma van, e de repente uma luz muito forte dentro dessa van, e todos os jovens que estavam ali tinham se convertido. Eles já não queriam mais beber, eles não queriam mais fumar, eles não queriam mais fazer nada, e eles começaram a entender e viram que tinha alguma coisa diferente ali naquele momento. Uma outra experiência, e alguns de vocês já devem ter ouvido eu falar, no meu processo de conversão, há uns 26, 27 anos atrás, eu tive a visão de Jesus dizendo para mim, olha, se eu não te condeno, por que você se condena? Ou seja, o nosso passado, a nossa situação anterior muitas vezes nos impede de poder avançar e saber receber o que Deus tem para nós. É duro isso. Sabe por quê? Porque o inimigo ele vai tentar o tempo inteiro dizer que você é descredenciado para receber bênção, que você é descredenciado para estar sentado, você é descredenciado para poder levar a palavra, e o tempo inteiro ele vai falar para você, você não serve para nada. Como é que você pode ir lá falar que serve a Deus com um passado tão ruim? Só que ele esquece, e nós também esquecemos, mas ele não esquece, e ele joga isso na nossa cara, mas a gente esquece de falar para ele o seguinte: a partir do momento que eu aceitei o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador, o sangue do Cordeiro cobriu a multidão de pecados. O meu passado já não tem mais poder na mão do inimigo, porque ele já está banhado pelo sangue. Agora, se você aceita isso na sua vida, se você aceita isso, você vai sempre estar se condenando e nunca aceitando que Jesus é o Senhor e que o poder de Deus é maior do que qualquer situação que você possa enfrentar. Então, nós vemos que, estando Saulo a caminho de Damasco, quando ele conta lá em Atos 26, quando ele fala para o rei Agripa como é que ele está ficando, ele, no meio de Damasco, ele tem essa visão, uma luz muito forte, entra e encontra com ele num momento onde ele estava indo cumprir o que ele ia fazer, ele estava indo prender verdadeiramente os cristãos,
ele estava em perseguição e ele determinava isso no seu coração com tanta ênfase que ele foi para lá, e nesse mesmo momento, uma luz pegou todo o grupo de guerra que ele estava levando para poder fazer essa prisão. Todos viram essa luz, mas a única pessoa que ouviu a voz foi o próprio Saulo, na verdade, nessa época ainda, onde ele pega e pergunta: quem és tu, Senhor? E Jesus responde para ele: eu sou aquele a quem você persegue, Saulo. E ele fica cegado por 3 dias. E eu vejo que isso é fundamental para quem quer verdadeiramente buscar, entender e saber quem é Cristo. Nós precisamos de um tempo para podermos refletir sobre quem somos, sobre o que fazemos, sobre o que fizemos. Então, Saulo, nesse momento, quando ele fica cego ao mundo externo, ele tem que se voltar para o mundo interno, e eu acredito que ele ia fazer exatamente o que todo judeu fazia. Ele começou a orar, e ele orava pelo menos 3 vezes ao dia, e ele começa a buscar a Deus. Ele começa a buscar um Deus que ele já conhecia muito bem, de leis, de ordenanças, um Deus que era punitivo. Ele recebia ordem para ir buscar essas pessoas, mas ele começa a observar que tudo isso que ele estava fazendo tinha alguma coisa errada. Nesse momento, eu quero dizer para vocês que o Espírito Santo estava sobre alguns na terra, né, porque houve o Pentecostes, houve o derramamento do Espírito Santo, muitas pessoas se convertendo, muitas pessoas se batizando e se arrependendo das coisas, mas Saulo ainda não tinha. Então ele precisou de 3 dias encarcerado dentro de si mesmo, para que ele pudesse entender quem era Jesus. E ali ele foi ministrado, e ali ele foi trabalhado, ele foi isso. Eu quero que você possa compreender algo. Nós não precisamos estar os 3 dias cegados, amém? Porque o Espírito Santo habita dentro de nós, e a Bíblia diz que é Ele que nos convence do nosso erro, do nosso pecado. É Ele que nos lembra das Escrituras, é Ele que faz com que as coisas aconteçam. Então hoje você não precisa mais estar cego por 3 dias para entender quem é Ele. O que eu quero que você entenda é que o Deus desse mundo, isso está lá em 2 Coríntios 4, de 4 a 8, ele diz assim, eles não podem crer, pois o Deus deste mundo conservou a mente deles na escuridão. Ele não nos deixa ver a luz que brilha sobre eles, a luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo, o qual nos mostra como Deus realmente é. Pois nós não anunciamos a nós mesmos, nós anunciamos a Jesus Cristo como Senhor e a nós como servos de vocês, por causa de Jesus. O Deus que disse que da escuridão brilhe a luz é o mesmo que fez a luz brilhar no nosso coração. É isso, e isso para nos trazer a luz do conhecimento da glória de Deus que brilhou no rosto de Jesus Cristo. Esse brilho que Paulo fala aqui em Coríntios é esse brilho que ele recebeu quando ele teve um encontro em Damasco. O que ele estava falando é o seguinte: nós precisamos, sabe? O que ele estava falando era basicamente a vivência que ele estava tendo. Assim, olha, eu era cego para o mundo, e o Deus desse mundo quer que a gente continue cego. Eu era cego e preso às Escrituras, onde eu seguia o que eles me mandavam fazer, e eu não tinha outra reação a não ser cumprir o que estava sendo mandado fazer, porque eu acreditava que aquilo era certo. Eu matava, eu julgava, eu condenava, eu aprisionava, e nada diferente do que nós que somos cristãos olhamos para o mundo e nos colocamos nessa situação, condenando, lançando palavras e sendo não luz na vida dos outros. Então, quando o seu coração estava em trevas, ele ainda não havia percebido que isso estava acontecendo, mas quando ele tem esse encontro com a luz no caminho de Damasco,
tudo começa a ser transformado, tudo começa a ter sentido na vida dele, e ele passa de perseguidor a um cara que vai espalhar o Evangelho de Cristo por toda a terra. E o engraçado é que, ao mesmo tempo que isso acontecia, Jesus aparece para Ananias e fala assim: olha, vai ter um cara que ele está cego, e você vai ter que ir lá orar por ele para ele voltar a enxergar. Esse cara é Saulo. Eu falei assim: o quê? O perseguidor, aquele que mata, que prende, isso é doido. Eu tenho que ir lá falar com ele? Eu tenho que ir lá orar por ele? Se eu chegar lá, ele vai me matar. Os pensamentos eram esses. Como é que eu vou fazer isso? Mas por obediência ele foi. Agora, sabe o que acontece? O nosso passado nos condena, assim como condenou Saulo. Saulo tinha essa vida toda lá atrás, mas ele havia convertido. E nessa conversão, poucos ficaram sabendo naquele momento. Depois o mundo inteiro soube, mas poucos ficaram sabendo do que havia acontecido ali. E nesse momento, eu quero te trazer ao pensar. Se as pessoas te buscarem hoje, te encontrarem hoje, eles vão entender que você está convertido, que você é cristão, que você segue a palavra de Deus, ou eles vão ter a sua imagem do que você era tempos atrás? Sabe, quando nós recebemos a Cristo, tem que ter um impacto na nossa vida. Mesmo pessoas que não nos conheciam há muito tempo, ou melhor, que nos conheciam há muito tempo, e nós ficamos um tempo sem vê-las. Quando elas encontram conosco, ela tem que entender que você mudou. Algo tem que aparecer na sua vida que você mudou. As pessoas precisam perceber, porque a Bíblia diz que Deus espera essa expectação, ou seja, essa manifestação da glória de Deus através das nossas vidas. Mas você continua sendo a mesma pessoa, você continua cometendo os mesmos erros, e erros que eu estou falando, alguns até condenáveis pela própria Bíblia. Então, nós precisamos entender alguma coisa, que algo mudou em nós. E quando nós entendemos, nós nos transformamos, e o mundo percebe que a gente se transforma. E não é uma mudança temporária como num ato de teatro. Num teatro, você tem um personagem. Na vida cristã, você não pode ser um personagem. Você não pode ter momentos de felicidade, momentos de depressão, momentos... Você não pode ter esse tipo de reação mais. Por quê? Eu quero que você entenda. Porque Paulo e Silas, mesmo tendo sido surrados, apanhados, colocados no cárcere, aprisionados pelos pés e pelas mãos, eles mesmo assim estavam louvando o Senhor. Não importa qual a situação que você se encontra, você precisa manifestar a glória de Deus. Agora, é difícil? Lógico que é. Ninguém nunca disse que ia ser fácil. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições. Mas ele fala assim: mas tem de bom ânimo. Ou seja, seja reativo a essas situações. Porque eu venci o mundo. E parece que a gente, quando a gente lê esse texto, a gente parece que fala assim: no mundo tereis aflições. Não, tem aflição. Mas esquece de falar: mas tem bom ânimo porque eu venci o mundo. E a gente tinha que ver assim: ó, no mundo a gente vai ter aflição. Mas tenho bom ânimo porque eu venci o mundo. Tem que ser o contrário, mas a gente lê o texto: no mundo você vai ter aflição. Ah, eu estou passando uma aflição, mas Jesus falou que você vai ter aflição. Ué. Quem que você quer? Você quer ser o quê? Termina o texto para ele. Mas tem bom ânimo. Jesus venceu o mundo. E junto dele nós vamos vencer também. Qualquer situação que a gente possa encontrar. A Bíblia diz que qualquer situação que a gente tem é temporária e momentânea. Leve. O que você está passando é leve. Você aguenta. Deus não te dá carga mais do que você possa suportar. E essas cargas que nós estamos passando, elas vão servir para exaltar o nome do Senhor lá na frente. Agora, se eu sou um personagem cristão, eu vou ficar oscilando o tempo inteiro. Se eu não tenho Cristo vivendo dentro de mim de verdade, se eu não tenho aprendido que Cristo é a alegria de todo momento,
Sabe? Às vezes você chega mal-humorado, não chega? Você não fica mal-humorado? Você não tem cara carrancuda? Tem, não tem? Mas tem mulher não. Você não tem carrancuda não mesmo. O Nelson faz tempo que eu não vejo um sorriso na cara do Nelson. Ó, a boca é para baixo até. A Olga já tem um sorrisão. Mas quando ela fica brava, o Mário, por pior que seja a situação que ele está vendo, ele está seguindo. Mas é isso mesmo, né, pastor? Sabe, nós precisamos refletir esse amor de Cristo sobre as nossas vidas. É difícil? É. Mas tem gente que é animada demais, né? Irritante. A alegria dela me irrita. Carolina chega gritando aqui de manhã. Abatinha, pastor! Mas é isso. Isso reflete Cristo. Isso reflete que você deu bom dia para o Espírito Santo. Isso reflete que você está lá verdadeiramente firme em tudo isso. Mesmo que você tenha que vir brigando, dando tapa no carro atrás para as crianças ficar quietas e tudo mais. Mesmo que o Uber não queira te levar com mais de 4 pessoas dentro do carro. Quem ainda não passou por isso? Você está em 4 e tem que pedir 2 Uber. Então não deixa um na frente e 3 atrás. Sabe? Essas situações do dia a dia não podem tirar o nosso ânimo, porque é muito maior em Cristo Jesus. Então, as nossas condenações arbitrárias, se você não entregar no altar, se os teus pecados, as tuas transgressões, você não entregar no altar, você vai continuar sendo eternamente um personagem cristão. Sempre. Você precisa entregar na cruz do Calvário. Você precisa se perdoar. Você precisa tomar uma decisão. Ontem de manhã, nós estávamos ministrando, antes de ir para a convenção, eu estava ministrando para 80 pessoas que estavam num processo de recém-convertidos. São pessoas que estavam entre 1 mês e 6 meses dentro da igreja. É um encontro. E eu comecei a ministrar. E algumas igrejas eles fazem esse encontro, outras fazem individual e assim por diante. Cada um tem a sua forma de agir. E eu acho maravilhoso tudo isso. E eles tinham lá 80 pessoas, onde eu estava ministrando com eles exatamente isso. Olha, vocês vão começar agora uma caminhada onde as pessoas vão te enxergar ainda como vocês eram. Você não pode mais agir como você agia. Você não pode mais frequentar os lugares que você frequentava. Porém, as pessoas, você tem que andar com elas. Você não ouve em nenhuma parte da Bíblia dizendo Jesus foi até o prostíbulo. Não, as prostitutas procuravam a Jesus para se libertar. Os caminhos vão se encontrando. Os locais vão sendo transformados a partir do momento que você pisa ali. A partir do momento em que você está verdadeiramente vivendo Cristo e não um personagem em Cristo, as coisas vão mudando e as suas atitudes vão mudando, e isso é uma decisão sua. Às vezes você vai ter muita dificuldade, você vai tomar uma posição, você vai receber paulada, você vai tomar uma posição, você vai receber paulada, mas a Bíblia diz que nós temos que ser persistentes, porque senão o diabo já vai saber que você se posicionou, não tem problema não. Eu vou dar uma apertadinha aqui na vida financeira, ou vou dar uma apertadinha numa vida não sei o que lá, ou vou dar uma apertadinha numa outra aqui. Quem já não fez jejum de doce e você vai nos lugares que só tem doce? Quem já não fez jejum de camarão e você vai nos lugares que só tem camarão? Eu estou querendo dizer aqui, quando você está jejuando, parece que tudo aquilo que você está jejuando aparece na tua frente, pipoca na tua frente. E aí? Você segue ou você continua? Depende de como você está em Cristo. Depende de como você está em Cristo.
sabe? Nós precisamos ser agentes de mudança. As pessoas têm que andar do nosso lado e precisam mudar. E se você mudando alguém vai se aproximar dessa outra pessoa e vai mudar também. E o outro vai, e assim a gente vai fazer uma dominação de mudanças. Ou seja, exponencialmente, pessoas vão mudando e vão vendo que Cristo é verdade, é real, é transformador, não é julgador, não é condenador. Você sabe quando é que vocês vão ver a gente expulsando alguém da igreja? Nunca. Porque Cristo veio para essas pessoas, veio para mim. Eu era a primeira pessoa que devia ter sido expulsa da igreja lá no começo. Nós temos uma única vida para poder fazer tudo isso. E quando eu acreditei nisso, eu me empenhei. Sabe por quê? Eu era espírita. E nessa questão espírita, o que a gente faz é lei da compensação. Então, eu fiz uma coisa aqui, eu vou fazer 2, 3 boas para compensar essa daqui e meu déficit está legal. Então, por que eu faço isso? Porque eu quero subir de nível, eu quero ir para outro planeta, eu quero habitar em outro astral, eu quero ser uma pessoa de luz. Porque se eu ficar em déficit, eu vou voltar como um cachorro. E aí eles vão me chutar, eu vou ter sarna. Ou eu vou voltar com uma pessoa lá atrás, ou sei lá, no meio de um país que eu vou sofrer demais. Sabe? Não é cabível isso. Hoje eu entendo, mas muitas pessoas estão presas a isso. Não é porque você faz o bem. Olha só, obras sem fé são obras mortas. Se você tem feito coisas, preste atenção nisso. Se você tem feito coisas para satisfazer o seu coração é desse lado. Depois você vai ver aqui. O seu coração, você está errado. Você pode ter feito as obras mais lindas do mundo, mas fez porque existe uma carência dentro de você que você precisa cumprir. Se você tem feito isso para transformar vidas, para melhorar vidas de pessoas, você está no caminho certo. Você está no caminho certo. Se você teve compaixão da pessoa e fez algo por ela, você está no caminho certo. Você sabe por que eu parei de entregar marmita na rua? Nós fazemos marmita, vocês lembram disso? 60, 70 marmitas na rua. A gente chegava lá e a gente se sentia bem, entregando comida para quem, entre aspas, tinha fome. E aí quando a gente começava, eu lembro até uma vez o Samuel orando no meio da rua lá, a gente começava a orar, as pessoas não estavam nem aí, não, eles estavam ali pela marmita. E depois que eles comiam a marmita, eles deixavam o lugar um caos. E a gente tinha que passar recolhendo tudo isso. E a gente colocava na nossa mente de que isso era bom, que você estava prestando um serviço bom para a sociedade, mas não está. Você continua alimentando as pessoas para continuar na rua. Sabe, eu vejo alguns empresários dizendo: não, nós temos que tirar a gente da rua, vocês têm que fazer política de emprego, não sei o que lá. E o cara tem 50 empresas. Fala assim: você já pegou alguém da rua e colocou dentro da sua empresa? Capacitou? Você já pegou alguém para capacitá-lo e mudar a vida dele de verdade? Porque para falar, papagaio fala, mas para fazer são poucos. E os verdadeiros cristãos têm que estar prontos para fazer. Tem que estar pronto para fazer. Sabe, nós temos vivido um tempo onde parece que a gente quer fazer tudo e acaba não fazendo nada. A hora que a gente começa a fazer, parece que o tempo acabou. Você acha que você precisa ter mais 24 horas no dia para poder fazer tudo aquilo que você tinha planejado fazer. E olha que a tecnologia de hoje aumentou demais. Eu era da época que eu viajava para São Paulo para vender e eu pegava o guia 4 rodas na mão, no papel. Então eu marcava primeiro uma avenida,
E a rua que eu tinha que entrar. No primeiro posto que eu encontrasse, eu parava de novo para ver o mapa de novo. Quando saiu aquele GPS Garmin, era a coisa mais fabulosa do mundo. Hoje, o que eu falei? Hoje, você não lembra a rua que você anda, porque você só está no Waze. Se perguntar, vai lá na casa do seu problema. Falei para a Berta outro dia, deu um piripaque lá no negócio do carro, e as ruas já não aparecem mais no negócio, é uma tela branca. Aí, eu falei assim, nossa, era tão bom, né? Porque aqui você enxergava para onde você tinha que ir e tal. A luz de Cristo é esse, é o nosso GPS. Então, não adianta só a gente estar nas Escrituras olhando o mapa de como tem que se comportar. Nós precisamos ter essa luz para nos ensinar no dia a dia nos comportar daquele jeito. Você lê, você se enche de conhecimento. Se não executa, a Bíblia fala que você é um todo. Temos que agir. Sabe? O mundo está esperando a revelação de Cristo através da sua vida. Os seus amigos estão esperando Cristo falar para eles através de vocês. Os seus filhos estão esperando que Cristo seja reflexo em você para eles serem cópias de você. O mundo está esperando. Os negócios estão esperando pessoas assim. As pessoas que entram para comprar estão esperando ser recebidas por pessoas que não olham aparências, que não se importam com nada, mas que dão atenção e esperam amor no atendimento. Ribeirão Preto é muito ruim de serviço de atendimento. Não sei se você concorda comigo, mas são poucos os lugares que têm um atendimento muito bom, e esses estão sempre cheios, porque você se sente bem, ser bem atendido. E ali, Saulo começa a fazer a leitura de si mesmo, e ele percebe que ele era um traste. Ele percebe que tudo aquilo que ele tinha feito até hoje estava errado. E por isso ele entrou em depressão, e por isso ele parou de ficar, ficou lamentando, ficou parado, e agora eu tenho 28 anos jogado fora, e agora vou ter que mudar tudo de novo. Não. A hora que ele percebeu que ele estava errado, a rota mudou, e ele começou a agir do jeito certo. Gente, nós somos mestres em identificar os nossos erros, mas nós somos péssimos em corrigir os nossos erros. Conforto. O conforto nos deixa no mesmo lugar. O conforto ou situações de conforto não permitem que a gente avance. Situações que a gente está parado não permitem que a gente avance, porque está confortável. O ser humano, ele se adapta bem ao conforto. Quem já dirigiu um carro mecânico, automático, não quer voltar para o mecânico. São poucos os que têm prazer em ter um carro mecânico hoje. Então, Salmos diz assim, sacrifício agradável a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não desprezará a Deus. Paulo teve isso. Paulo conhecia esse salmo. E esse coração que se arrependeu, que ajoelhou, que ficou cego durante esses 3 dias, ele viu o que precisava ser mudado. E a maior pergunta que ele percebeu, que ele não sabia quem era Deus, quem era Jesus, quando ele ficou cego, ele viu aquela visão e perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta dele foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Eu sou Jesus a quem você persegue. Samuel falou da abertura das Olimpíadas, é isso. Essas pessoas que manifestam a glória de Deus ou dão honra a Deus são essas pessoas. E quem são aqueles que estão condenando? Aqueles que perseguem a Cristo. É incrível
Que a religião nórdica pode, a religião céltica pode, a religião espírita pode, a religião essa pode, a religião cristã não pode. Então eles fazem uma abertura, uma representação de algo que eles não gostam, colocam do jeito deles. A gente não tem o direito de não gostar. Mas quando a gente faz alguma coisa, eles têm direito de não gostar. É tudo isso. Não acho que ser crente nos dias de hoje é fácil, não. Eles vão jogar na tua cara. Você não falou que era igreja? Você não falou que é crente? Você não prometeu isso, você não prometeu aquilo? Mas eu quero dizer uma coisa para você. É menos complicado do que na época de Paulo, do que na época de Mateus, Lucas, de João. O cristão na época romana, quando eles descobriam e pegavam, eles viravam tochas no meio da rua. Tacavam piche nele, acendiam, e eles estavam lá queimando tudo isso. Hoje você sofre um hate no Instagram, você já fica nervoso. Se alguém se manifesta contra aquilo que você fala, você já perde a paciência. Você já desce da cruz rapidinho. Uma vez tinha um comediante que falava assim: olha, Jesus só foi crucificado porque ele não tinha uma mãe que nem a minha. Porque se tivesse, minha mãe ia lá e falava assim: vocês estão fazendo tudo errado, vocês estão tudo isso, você quer lá. Sabe, nós precisamos ter pessoas que possam viver Cristo de uma tal forma a ponto de as pessoas olharem e falarem: eu quero isso que você tem, eu quero chegar nessa fama que você chegou. Quarta-feira eu falei: eu posso ir na mesma academia do Arnaldo, posso levantar os mesmos pesos que ele levanta, na do Felipe, na da Berta, mas por que o meu corpo no mundo e o deles muda? Porque na academia é uma hora que você vai passar junto, fazendo aquilo lá, e depois? A igreja é assim, você vai passar aqui de manhã 2 horas, 1 hora e meia, 2 horas aqui dentro da igreja ouvindo a palavra, e depois? Qual o seu tempo de oração? Qual o seu tempo de jejum? Qual é o seu tempo de aconselhamento? Qual é o seu tempo de rendimento ao Senhor? Nós não podemos, presta atenção no que eu vou falar, nós não podemos estar felizes sentados num barzinho e triste com o tempo da igreja, amém? Não quer dizer que você não pode chorar na igreja, porque Paulo, eu tenho certeza que ele chorou esses 3 dias arrependido do que tinha feito. O poder de Deus era tão grande, era sensível, era palpável, que ele se arrependeu do que fez. Esse é o choro que Deus quer das nossas vidas. Eu me arrependo mesmo. Não quero mais ser o mesmo. E se você ler depois, lição para casa, Atos 26, aí já é Paulo falando a Agripa, rei Agripa, sobre o testemunho de conversão dele. Atos 26, daí nem entendi. E aí você vai entender. Agora, eu quero dizer uma coisa: você precisa ampliar a tua postura espiritual. Porque nós temos 2 posturas e Saulo também tinha 2 posturas: a mecânica e a espiritual. A mecânica é aquela que a gente aprendeu a fazer. A gente responde automaticamente ao que o mundo reflete em nós. É automático. Você já percebeu isso? Você dá uma fechada, não dá certo, a pessoa vai te xingar. A sua reação é de inconformidade porque ela te xingou só porque você esqueceu a seta. E aí, você pode abrir o vidro e xingar, ou você pode abrir o vidro e falar: me perdoa, eu esqueci mesmo. E a reação dessa pessoa vai mudar de acordo com a atitude que você tomar, ou a mecânica ou a espiritual. A mecânica é aquela reação: bateu, levou. A maioria de nós temos. É a boca que abre para falar besteira sem pensar. Essa é a mecânica. Essa é aquela que a gente tem. Qualquer reflexo que o mundo manda para a gente dá de novo. Eu estive sentado com um pastor já antigo aqui da cidade, uma igreja
muito bem estruturada, com todas as coisas. Ele falou assim: olha, antes eu pegava o WhatsApp e respondia na hora. Hoje eu vou lá no meu bloco de notas, eu escrevo, leio, releio, oro, leio de novo, ajusto, copio e mando. Para a gente não ter as reações automáticas. Pastor, estou com um problema de novo. Ah, mas também você não muda de atitude? Resposta mecânica, automática. Pastor, estou com um problema de novo. Qual o problema? Vamos orar e vamos ver qual a direção que Deus dá. Resposta espiritual, direcionada para Deus, para corrigir a rota e não para condenar. As mecânicas normalmente condenam, as espirituais levantam as pessoas. As respostas mecânicas são tristes, entristecem a pessoa e derrubam. As espirituais, elas vêm para levantar a pessoa e colocá-las num prumo verdadeiro, numa direção para sair do problema que estão. E é óbvio que depois você tem que vir com a palavra profética. Vai e não pecas mais. Vai e não volta para aquela cidade. Não entra de volta para a cidade. Vai porque Deus é contigo. Então, a mecânica é essa. A gente faz, toma lá da cá, né? A única que tem que ser mecânica para nós que é espiritual é aquele que te deu um tapa no rosto, ofereça outra face. Aquele que pediu para dar uma milha, vai lá e anda mais uma milha. Essas são as mecânicas que a gente tem que ter no nosso coração, são espirituais. E quando a gente tem isso, para isso a gente precisa ter consciência do que fazíamos e de quem nós éramos. Primeira coisa, o que eu fazia? Como é que eu era? Porque essa pessoa não se encaixa mais com aquilo que eu quero viver hoje. Você quer viver os milagres do Senhor na sua vida? Você quer que Deus transborde a sua vida financeira, a sua vida física, a sua vida espiritual, a sua saúde, a sua família? Você quer se transbordar? Mas você não pode ser mais a mesma pessoa. Porque se deu errado até agora, você vai insistir no erro. Você precisa de uma atitude. Então você precisa conhecer quem você é para saber onde você quer chegar. E quais são as rotas que precisam ser arrumadas. Às vezes, a rota é simples de arrumar. Como eu estava falando lá, né? Eu faço uma ação para o meu prazer, para eu me sentir bem. Eu começo a fazer a mesma coisa, mas entregando essa honra e glória para o Senhor. Eu mudo o modus operandi de fazer nessas situações. Eu já não entrego mais a minha oferta e o meu dízimo por obrigação, mas por agradecimento que eu recebi, o que eu tenho. É fato simples, é uma chavinha que muda. Então, ter consciência do que fazíamos e de como nós éramos é fundamental para você avançar no mundo espiritual. Agora, não queira transbordar em Deus achando que você vai transbordar do mesmo jeito que você era antes. Odres novos, vinho novo. Não se coloca vinho novo em odres velhos. Você quer transformar? Não seja o velho homem. Você quer se transformar? Mude. 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 Conhecer a palavra não nos torna maior que as outras pessoas, mas nos torna servo de outras pessoas. Quanto mais você conhece a palavra, mais você serve. Outra frase que eu falo direto para vocês precisam saber: se eu não sirvo para servir, para que eu sirvo? Deus te chamou para servir. Amor aos que chegam. Sabe? Vão ter pessoas que estão há 10 anos na igreja e não vão mudar. Não querem mudar. E a crente Gabriela: eu nasci assim, eu vou ser assim, eu estou bem assim. Salvação é individual. Mas os que estão chegando precisam sentir esse amor de Cristo. E não uma ponderação, porque você conhece tanta palavra, você mudou tanto, que você quer que aquela situação mude em 2 dias na pessoa que está chegando. Quanto tempo você levou para mudar? Quanto tempo você levou para entrar
igreja e falar glória a Deus? Ou para bater uma palma, ou para cantar um louvor mais agitado? Quanto tempo você mudou? Você levou para parar de mentir? Quanto tempo você parou para parar de se prostituir? Quanto tempo você mudou para parar de cobiçar? Quanto tempo você parou de um monte de coisa? Se você quer pegar alguém, olha para você e veja como você agiu. E aí você vai entender que as pessoas precisam muito mais de amor do que acusação. Para acusar, ele tem o diabo. Ele faz isso perfeitamente. Você não quer ser colaborador dele, quer? Então, amor e dedicação. Dedicação que eu falo é a leitura, aos ensinamentos, ao estudo diário da palavra. A gente fornece uma pequena porção daquilo que você precisa. Quarta-feira nós temos o estudo, sábado de manhã tem as mulheres, domingo a gente tem o culto. Mas só isso você não transforma sozinho. Isso é uma ferramenta para te ajudar. Esses nossos encontros são ferramentas para te ajudar a crescer. Se você não colocar em prática, eu tenho em casa um estojo de ferramenta. Tem alicate, tem martelo, tem chave de fenda. Eu tenho um estojinho que tem chave de fenda para tudo quanto é coisa. Quando tem que trocar a boia, a gente chama alguém. Para que eu tenho que fazer isso? Se você não usar as ferramentas e não souber como usá-las, você vai ter que sempre chamar alguém para corrigir a sua roupa. Use as ferramentas. Que você seja ferramentas para ensinar os outros a usarem o mesmo tipo de ferramenta. Ferro tira ferro. Você precisa. Isso requer dedicação. Não adianta. Não adianta. Não é gastar tempo. Eu quero que vocês entendam isso. Quando vocês estão evangelizando alguém, quando vocês estão ensinando alguém, você não está gastando seu tempo. Você está investindo em algo que Jesus começou 2000 anos atrás. Mudança de vida. Mudar pessoas. Transformar pessoas. Situações. Deus veio para isso. E é nessa reflexão de Saulo e Paulo que eu gostaria que você fechasse seus olhos agora, para que a gente pudesse fazer a ceia do Senhor. Que você pudesse refletir na sua vida o que precisa ser mudado. Que você possa entregar nesta manhã e corrigir a sua rota. Que você se examine a você mesmo. Que você possa, você com você e o Espírito Santo, ele possa direcionar e te mostrar toda a situação que precisa ser corrigida, que precisa ser retomada. Talvez situações que você precisa abandonar, ou situações que você precisa recomeçar, ou situações que você precisa transformar. Mas esse é o momento em que Jesus te chama para dizer a você: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Esse é o momento em que você senta e você com você sabe muito bem quem é você. Só você se conhece. Para você, você não é mais um personagem cristão. Para você, você sabe muito bem quem você é e o que precisa ser mudado. E se você não consegue mudar isso, peça ajuda agora para o Espírito Santo te ajudar a mudar. Ele está pronto, ele está disposto, disponível para que haja transformação na sua vida. E a partir do momento que você fizer essa reflexão, você vai se colocando de pé, em nome de Jesus. O Senhor diz em Romanos 8: que diremos, pois, diante dessas coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele não poupou nem mesmo o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos daria também outras coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus?
Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra, à direita de Deus, intercedendo por nós. O que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições ou calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo ou ameaças de morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos como ovelhas levadas para o matadouro. Mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. E estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos ficar de pé. Nós vamos dar as mamães, os papais. Você já entregar? Pode entregar, então. Eles vão entregar uma lembrancinha para vocês. Pode entregar. Se você trouxe a sua oferta, seu dízimo, quando você vier buscar a ceia, já pode deixá-la aqui na mesa, nós vamos orar aqui. A palavra de Deus diz que naquela noite, Jesus estava com seus discípulos comemorando a Páscoa, e ele pegou um pedaço de pão, o partiu e disse: este é o meu corpo, ao qual eu entrego através para vocês. E logo após eles terem ceado, ele pegou um cálice, levantou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança. E esse cálice da nova aliança era o que iria acontecer naquele momento, onde ele iria derramar o seu sangue na cruz do Calvário, para que todos nós pudéssemos ter as mesmas bênçãos, a mesma aliança que Deus tinha feito com o povo judeu. Ele renova essa aliança que fica tangível, que fica disponível a todos os gentios. Lembrando que depois de Pentecostes, eles estavam comemorando a colheita. E era uma festa onde todos podiam participar. E essa festa, que é o Espírito Santo, ele nos convida hoje a participar, porque em memória de Cristo nós celebramos a ceia, para que até que Ele venha nós possamos nos lembrar da sua entrega na cruz do Calvário. Então, venha um a um, pegue o pão, pegue o cálice, volta para o seu lugar e aguarde que a gente vai fazer isso junto.
Feche seus olhos, eu quero orar. Pai, a tua palavra diz: examine-se o homem a si mesmo, e nós fizemos isso neste culto. Nós queremos, Pai, entregar os nossos defeitos, nossos pecados, transgressões, todas nas tuas mãos, sabendo, Pai, que este cálice e este pão é quem renova a aliança que o Senhor fez conosco na cruz do Calvário. Que todo o teu amor que foi derramado ali por nós possa ser cumprido nesta manhã, Pai, quando ceiamos, e que a nossa vida seja transformada em nome de Jesus. Amém, Pai. Obrigada por nos amar de tal maneira, Deus. É por causa desse amor que nós estamos aqui nesta manhã. E temos a oportunidade, Pai, de celebrarmos a vida de Cristo conosco em nós. É por causa de um corpo que foi partido, Deus, que as nossas feridas estão sendo saradas dia após dia, Deus. É por causa de um sangue que foi derramado, Pai, que a gente está aqui hoje celebrando a Tua vida em nós. E podemos dançar, e podemos pular, e podemos cantar, e podemos nos alegrar, Deus, porque há esperança para todos nós. O teu amor foi derramado em cada um de nós, Deus. Que haja gratidão nos nossos corações ao tomar da ceia, ao comer do pão. Que haja renovo em cada um de nós, Pai. Que possamos nos sentir sarados pela presença de Cristo em nós. Que possamos nos sentir avivados pela presença do Espírito em nós. Que possamos nos sentir motivados a continuar e a caminhar. E não somente a falar que somos de Ti, mas a pregar quem Tu és a outros que não Te conhecem, Deus. Que ao tomar do suco e ao comer do pão, Deus, o Teu Espírito possa fazer algo novo em cada um de nós nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Beba do cálice nessa manhã. Amém? Vocês receberam um coração nesta manhã, amém? Quem não tem um coração? Quem não recebeu? Levanta a sua mão. Amém, era para todo mundo receber. Nesse coração tem o nome de uma criança, e para você identificar, caso você tenha alguma dúvida, atrás tem o nome dos pais, ou da mãe ou do pai. O meu está escrito Zaya. E como eu tive dúvidas, eu olhei atrás, está escrito filho da Carol. Então Zaya é filho da Carol. Essa é uma criança que você vai levar para casa e vai orar por ela essa semana. Que você ore por essa criança para que os anjos do Senhor possam guardá-la. Que você declare palavras de bênção sobre a vida dessa criança. Que você se coloque na brecha intercedendo por essa criança. Que você profetize vida sobre os pensamentos dela, vida sobre os sentimentos dela. Que você envolva essa criança com as suas orações de forma que no dia que ela não estiver bem, porque as crianças também têm momentos de tristeza, elas possam ser envolvidas por uma atmosfera da presença do Senhor. E essa atmosfera foi criada por causa das suas orações que são levadas a Deus por essas crianças. E essas crianças, no dia de uma prova do testemunho da fé, elas possam estar se sentindo tão fortalecidas que elas confessem a Jesus como Senhor e Salvador, diante dos amiguinhos, diante dos inimigos, diante das tentativas e seduções deste mundo. Porque as suas orações têm feito como uma fortaleza ao redor dessas crianças, as protegendo das setas do maligno. A palavra de Deus diz que contra os dardos inflamados do maligno, a armadura do cristão é a fé. Então que a gente possa orar com fé, para que a gente proteja as nossas crianças dos dardos inflamados do maligno. Então, leve o nome de uma criança para casa, amém? Amém? Estenda sua mão, quero orar para você.
Pai, nesta manhã nós entregamos as nossas vidas nas tuas mãos. Eu te peço, Pai, que bênçãos sem medidas venha sobre cada um de nós e sobre a nossa casa, sobre a nossa parentela. Derrama, Pai, para a esquerda, para a direita, para a frente, para trás, das tuas misericórdias sobre nós. Que o Senhor nos abençoe nessa semana que inicia e que toda pedra que possa ter no nosso caminho seja retirada pelo Senhor, em nome de Jesus. E a igreja diz amém, amém e amém. Dá uma salva de palmas ao Senhor. E abraça 20 pessoas.